Olá, boa noite a todos. Esperar só o Fabiano Godoy entrar que a gente começa a nossa live. Oi, Fabiano, tudo bem? Tudo bem, Alberto? Boa noite, como vai? Tudo jóia. E você, tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo bem também. Bom, acho que a gente está bem na pinta mesmo, então acho que já dá para começar, né? Claro, vamos lá, à vontade. Não, legal. Bom, obrigado a todos. Só para deixar aqui, a gente vai deixar essa live gravada nos nossos canais, né? A gente vai divulgar depois para as clientes, nas nossas bases internas. E também fazer o convite aí para quem quiser seguir todos os canais do Guia Rentável, né? Se o Fabiano quiser também falar da Kairos aqui. Mas enfim, para começar então, Fabiano, legal de novo aí, obrigado pela parceria. Né? A gente falou antes da pandemia lá no nosso escritório, antes de ter esse caos todo. E aí umas 2 semanas também você falou lá com os nossos assessores exclusivamente, então tem uma parceria bem legal. E queria começar você falando um pouco sobre você, sua história e a história da Kairos, né? Claro, vamos lá, Albert. Bom, para começar, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com vocês aí hoje, com os clientes, para bater um papo sobre mercados. Vou começar falando um pouquinho então sobre a Kairos Capital, sobre a minha trajetória. Na verdade, eu Eu sou engenheiro de formação, já trabalho no mercado financeiro há muitos anos, desde meados da década de 90, sempre fazendo gestão de fundos de investimento. Tive passagens aí por alguns grandes bancos, né, do mercado brasileiro, um banco de investimento carioca chamado Bolzano Simonsen, o Banco Santander, o Banco Safra, sempre na área de fundos, responsável aí pela gestão de fundos de investimento. E mais tarde resolvi sair de lá para poder começar a Kairos Capital. Kairos Capital é uma empresa de gestão de recursos independente. A gente é focado em fundos multimercado macro, que vem a ser isso, são fundos multimercado que visam entregar resultados superiores à taxa de juros, né? Investindo nas várias classes de ativos diferentes, bolsas, moedas, taxas de juros, renda fixa, commodities, não só no Brasil, mas também globalmente falando. E eu acho que essa é uma das características distintivas aí da Kairos Capital, no sentido de que a gente pode proporcionar uma razoável diversificação geográfica para os investidores, porque muito do que a gente faz envolve buscar alternativas de investimento fora do país também, para complementar aquilo que a gente já faz investindo aqui no Brasil. Então, enfim, resumo muito rápido, essa é um pouco a minha história no mercado financeiro. Aqui na Kairos Capital, a empresa ela é bem recente, tá? A gente tem 1 ano e meio, né, de vida do fundo Kairos Macro, mas apesar de ser uma empresa bem recente, ela é uma empresa formada por gente que tem bastante estrada no mercado financeiro, né? Todos os sócios aqui da empresa têm mais de 20 anos, né, de mercado, alguns já com 30 anos de mercado. Todo mundo bastante experiente, todo mundo que já veio, passou boa parte da sua carreira nos grandes bancos, nas grandes empresas aí do mercado financeiro brasileiro, e que decidiram, num determinado momento, no final de 2018 ali, na virada para 19, dar início a uma gestora independente que pudesse trazer um perfil um pouco diferente de fazer gestão, não focada exclusivamente aqui no Brasil, mas sim mirando um investimento macro um pouquinho mais global, né, diversificando um pouco os investimentos lá fora também,
e que tenha um foco em capturar as macro tendências que a gente enxergar no cenário global e local. Então, acho que esse é um pouco o resumo da Kairos Capital e estamos à disposição. Legal. E a Kairos está há quanto tempo no mercado? Olha, Faz pouco tempo. o nosso primeiro fundo começou no dia 30 de abril do ano passado. Então, tem aí cerca de 1 ano e meio ainda, né? Ou seja, pegou basicamente ali, ficou, não deu nem um ano e já veio um desafio igual uma pandemia global ali nesse fundo, né? É Que verdade, deve ter veio. é E verdade. como que você... Desculpa, pode falar. Não, imagina, é um desafio grande, né? Você pegar uma crise tão importante como essa, que na verdade teve um impacto muito significativo, né, nos preços dos ativos, e que não era causada pelas razões tradicionais de crises, né? Normalmente a gente se acostumou a ver como razões de crises um esgotamento de capacidade produtiva ou esgotamento de mão de obra que acaba levando bancos centrais no mundo inteiro a subirem taxa de juros para combater a inflação, ou então que sejam causadas por uma guerra ou por algum evento muito forte que impacte a atividade econômica no mundo inteiro. E dessa vez foi diferente, né? Foi por uma questão de saúde, né? Uma pandemia que impactou fortemente aí tanto o lado da demanda quanto o lado da oferta, e não foi específico aqui do Brasil, né? Foi no mundo todo. Então tem sido um período bem desafiador aí para a gestão de investimentos. Imagine, de todo o histórico de vocês, da sua equipe ali, foi a pior crise que vocês particularmente já passaram? Ou vocês acham que teve alguma outra que foi mais impactante, assim? Porque Olha, foi muito rápido essa, né? eu costumo brincar que quem já está no mercado há bastante tempo, como a gente pegou todas as crises aí da década de 90, né? Desde a crise do tequila no México, até passando pela crise da Rússia, crise da Ásia, desvalorização cambial do Brasil, crise da Argentina, passou pelo problema da Lehman Brothers, né? E a crise do subprime nos Estados Unidos. Olha, olhando tudo isso, eu diria que não foi a pior crise, no sentido de que a crise de 2008, ela foi uma crise que a preocupação com relação à sustentabilidade de muitas partes do mercado financeiro mundial, ela era muito grande, né? Havia dúvidas sobre como resistiriam, né, os vários bancos no mundo, porque ali foi uma crise de crédito, e uma crise de crédito, crise bancária, acaba tendo um impacto muito maior e por muito mais tempo, normalmente, nas economias e, consequentemente, no emprego, na vida da sociedade. Essa crise, eu diria o seguinte, ela foi muito rápida, muito intensa, né? Então a gente viu quedas de preços de ativos muito fortes e muito rápido, mais rápido e mais forte do que a gente viu, por exemplo, na crise de 2008. Mas, como eu falei antes, né, foi uma crise que não foi causada pelas razões tradicionais que você vê crises financeiras, né? Portanto, apesar de ser diferente na causa, as preocupações com relação à capacidade da economia mundial se recuperar e de você não ter muitos estragos, ela era diferente, né? Ela era um pouco menos preocupante, vamos dizer assim, do que lá em 2008. Ainda que os efeitos nos preços dos ativos tenham sido muito, muito fortes e muito rápido, né? Assim, caiu mais lá em 2008, mas ao longo de um tempo muito maior, ao longo de alguns meses. E dessa vez caiu bastante também, mas caiu num período de pouquíssimas semanas, né? Então ela foi muito diferente nesse aspecto. Mas não acho que tenha sido a mais preocupante, não. Aquela de 2008 deu mais cabelos brancos, vamos dizer assim. Até porque a gente viu que dessa vez os governos ali do mundo inteiro estavam bastante preocupados e estimularam bastante, né? Fizeram o tal do quantitative easing, né? Então eles não deixaram meio que a peteca cair, né? Em 2008 parece que não teve tanta agilidade, né? Parece que até teve um momento aí
lá em que eles estavam tentando ver como contornar, ver o que estava acontecendo, parece que foi pego de sopetão, né? Não, sem dúvida. A própria experiência de 2008 mostrou para os vários governos, né, no mundo e para os vários bancos centrais também a importância de você agir rapidamente e agir de forma decisiva, né? Então, nesse sentido, isso também foi uma das coisas muito diferentes nessa crise, né? A velocidade de atuação dos vários bancos centrais, derrubando, por exemplo, taxas de juros pelo mundo todo, injetando muita liquidez no mercado para evitar que houvesse uma crise de liquidez, uma crise bancária. Os próprios governos, né, rapidamente conseguiram aprovação junto aos seus respectivos congressos para fazer incentivos fiscais que ajudassem tanto empresas quanto famílias a passar por esse período mais crítico aí da pandemia. Então, tudo isso, acho que até fruto dessa experiência de 2008, acabou funcionando de maneira muito boa, muito rápida, muito eficiente e evitou, em muitos casos, o Brasil é um exemplo, né, evitou em muitos casos níveis de desemprego, por exemplo, muito maiores, quebradeiras de empresas ou de bancos. Então, foi muito melhor dessa vez essa coordenação de bancos centrais e governos no mundo todo do que foi em 2008. Uhum. E como que você, né, a sua equipe na Kairos, qual que é a estratégia do Kairos Macro, né? A gente sabe que é um fundo um multimercado macro, né, que eventualmente consegue ver essas teses mais econômicas que acontecem. E como que é a estratégia de vocês? Quais são as teses que vocês levam em conta? Olha, vamos lá. Todo o nosso trabalho começa por tentar entender o cenário macroeconômico global. O que está acontecendo no mundo e o que a gente espera que aconteça ao longo dos próximos meses, nos próximos 12 meses, 24 meses. Né? Uma vez conseguido entender um pouquinho, né, na nossa visão, o que está acontecendo lá fora, como é que isso fala com mercados emergentes e, particularmente, como é que isso fala com o Brasil. Aí a gente desenha, então, qual é o cenário mais provável para a economia global e local. E, em função desse cenário econômico que a gente desenhou como sendo o mais provável, nós tentamos construir um portfólio que vai capturar as tendências. Então, se a gente enxerga, por exemplo, um cenário de recuperação, de crescimento da economia global, a gente vai tentar montar um portfólio que capture essa recuperação e vai escolher qual classe de ativo ou quais classes de ativos e em quais países, se no Brasil ou se fora do Brasil, apresentam a melhor relação risco-retorno na nossa visão para conseguir capturar essa tendência que a gente está enxergando. Tá? Então, isso também é uma das coisas que faz o nosso modelo de gestão ser um pouco distintivo, porque a gente não é focado exclusivamente em Brasil. Tá? Então, vou dar um exemplo. Hoje, a gente enxerga que nós vamos, no próximo ano, vivenciar uma recuperação forte da economia global, que vai ser um pouco o rebote da grande queda de PIB que o mundo todo experimentou esse ano. Então, o nosso trabalho hoje se for verdade realmente que a gente vai estar experimentando uma recuperação forte da economia global, quais são os ativos, quais são as classes de ativos que a gente entende como melhores para capturar esse crescimento global? E em que lugar é melhor? Né? A gente pode até entrar nisso de cenários mais para frente, se você achar interessante, Albert, mas, por exemplo, hoje, uma das preocupações que a gente tem será que o investimento em ativos de risco no Brasil, neste exato momento, em que a gente ainda está nas discussões sobre o orçamento do ano que vem, e muitas dúvidas sobre a questão fiscal brasileira, será que os investimentos de risco no Brasil hoje são a melhor relação risco-retorno para você capturar essa tendência de recuperação da economia global? Ou pode ser que seja mais interessante investir, por exemplo, em moedas ou bolsas ou commodities fora do Brasil? Né? Então esse é o tipo de pergunta que a gente se faz o tempo inteiro, né? Quando a gente avalia o cenário macroeconômico do Brasil e do mundo, para tentar construir um portfólio
que reflita melhor essas teses de investimento, reflita melhor essa expectativa de recuperação global da economia, que muitas vezes vai se refletir em vários ativos, né? Ela pode se refletir no mercado de imóveis, ela pode se refletir no mercado de commodities, em preços de commodities, pode se refletir, por exemplo, em bolsas, em moedas, e aí a gente fica sempre tentando entender qual é a melhor alternativa entre esses ativos todos, e se no Brasil ou se fora do Brasil, para poder capturar essas tendências que a gente enxerga. E hoje as melhores oportunidades, então, não estão aqui dentro, né? Talvez em relação ao risco-retorno. Não que aqui esteja ruim, mas há lugares onde o risco-retorno parecem mais atrativos na estratégia de vocês. Olha, deixa eu explicar então um pouquinho como é que a gente está enxergando o cenário, que aí fica mais fácil entender aonde a gente está vendo mais valor hoje, né? Vamos lá. Quando a gente olha o cenário macroeconômico global, nos parece que nós estamos nos aproximando dos momentos finais aí dessa pandemia. E aí, quando eu digo isso, eu estou dizendo sempre com aquela esperança de que as vacinas, as notícias de vacina que estão saindo, se transformarão em vacinação disponível para a maior parte da população ao longo do ano que vem. Tá? Então é por isso que eu digo que a gente está se aproximando dos momentos finais da pandemia, não que não vai ter segunda onda, não que os casos ainda não estejam em número muito elevado, seja no Brasil, seja fora do Brasil, mas pelo menos já existe uma esperança de que num horizonte de tempo relativamente curto, de alguns poucos meses, a gente já tenha uma vacinação mais maciça ao redor do mundo, até porque já não é mais apenas uma empresa que divulgou bons dados sobre vacina, nós já temos 3 empresas que divulgaram bons dados sobre vacina, a expectativa é que tenhamos novas empresas divulgando bons dados aí, né? É bem possível que já agora no mês de dezembro, o órgão americano que cuida, né, de novas medicações e tal, já aprove pelo menos 2 dessas vacinas para uso imediato. Existe a expectativa de que aqui no Brasil, por exemplo, a Anvisa também aprove em pouco tempo alguma vacina para uso mais imediato. Então, quando você olha essas coisas, isso dá uma expectativa de que ao longo do ano que vem a gente pode ver sim uma recuperação mais forte da economia, porque o temor que tem provocado essa restrição de mobilidade que quase todos os países do mundo enfrentaram, alguns ainda enfrentam, e que alguns países do mundo ainda estão até apertando um pouco mais essas restrições, né, sejam relaxadas definitivamente e as pessoas possam voltar a ter uma vida muito mais próximo da normalidade, seguindo o seu curso diário aí no seu trabalho, na sua vida normal, tá? E aí você obviamente vai ter uma melhora dos serviços, do comércio e tal, que estão sofrendo ainda bastante porque as pessoas têm medo, né, hoje de sair ou de viver uma vida um pouco mais normal. Então esse é um aspecto do cenário. Outro aspecto do cenário é essa questão dos estímulos que a gente comentou, né? Os governos e os bancos centrais pelo mundo todo fizeram bastante estímulos, né? Derrubaram muito taxa de juros no mundo todo. Hoje no mundo desenvolvido a gente tem taxas de juros zero ou negativas na maior parte dos países desenvolvidos. Nos países emergentes como o Brasil também os bancos centrais derrubaram bastante a taxa de juros para níveis muito, muito baixos, né? Houve estímulos fiscais com auxílios emergenciais aí, tanto para empresas quanto para famílias, e nada desses estímulos a gente imagina que, globalmente falando, vão ser retirados no ano que vem. Então, o cenário que a gente vê para o ano que vem é um cenário em que as vacinas começam a ser aplicadas efetivamente na população, permitindo uma volta mais rápida à normalidade, os estímulos monetários e fiscais pelo mundo todo continuam valendo. Então, esse cenário é um cenário que dá muito suporte para ativos de risco de forma geral, né? E que eu chamo de ativos de risco aqui são desde bolsas, commodities, moedas, imóveis, enfim, qualquer ativo que possa entregar um nível de retorno maior do que o da renda fixa tradicional, né? Então, esse cenário leva a gente a ter uma visão bastante construtiva para preços de ativos, né, para os investimentos, ao longo do próximo ano.
tá? E a diferença que eu queria mencionar só é que, apesar de estarmos bastante otimistas, né, e bastante construtivos para esse cenário do ano que vem em preços de ativos, a gente tem uma preocupação bastante razoável com o Brasil, né? E é uma preocupação que nos leva a estar perguntando o tempo inteiro se o Brasil será capaz de pegar carona nessa onda de recuperação global ano que vem, já que nós estamos nos aproximando rapidamente do final do ano e nós ainda não temos nem o orçamento do ano que vem aprovado, né? Na verdade, há uma grande discussão ainda no Congresso para aprovar, então, a lei de diretrizes orçamentárias, que é o que vai nortear como é que o orçamento vai ser discutido e eventualmente aprovado, e aí, enfim, conseguir aprovar um orçamento para executar no ano que vem, que seja respeitoso, vamos dizer assim, em relação a uma política fiscal mais austera, uma política fiscal em que a gente não estoure as regras que existem hoje no Brasil de tetos de gastos. Então, quando a gente olha dessa forma, sim, você tem razão, a gente é mais reticente com os ativos brasileiros do que com ativos globais, né? Eu diria que hoje o cenário está mais propício para você capturar essa recuperação econômica global com ativos fora do Brasil, bolsas, commodities, moedas, do que no Brasil. E isso não quer dizer que a gente acha que os preços dos ativos brasileiros estejam caros. Não é isso, tá? A gente não acha que a Bolsa Brasileira está cara, a gente não acha que o real está super valorizado. Pelo contrário, ele está super desvalorizado. E a gente nem acha que os ativos de renda fixa de longo prazo, né, como os atrelados à inflação ou mesmo os pré-fixados de longo prazo, estejam caros. Não é isso. É simplesmente porque a gente acha que a relação risco-retorno dos ativos brasileiros neste momento ainda não é das mais convidativas, apesar dos preços dos ativos serem convidativos. E aí eu digo isso muito em função daquilo que a gente está chamando aqui de falta de senso de urgência na nossa percepção, tanto por parte do Executivo quanto por parte do Legislativo, para atacar de frente os problemas fiscais do Brasil. Acho que esse talvez fosse o resumo aí de como é que a gente está enxergando o cenário e por que ao longo dos últimos meses a gente aqui na Kairos vem preferindo concentrar a maior parte do risco do fundo em ativos fora do Brasil do que em ativos brasileiros. Entendido. Bom, dado que esse problema fiscal não é um problema novo, né, mas certamente agora está até um pouco mais delicado do que antes da pandemia. Vocês já tinham essa visão antes da pandemia ou durante a pandemia isso se intensificou ou mudou? Porque a gente veio de um ano em que foi aprovada uma reforma previdenciária, né? É uma reforma historicamente muito difícil, normalmente é muito impopular, mas teve até um apoio de boa parte da população, né? Entre outras questões ali políticas também. Mas como que estava o fundo ali antes da pandemia? Vocês já estavam com essa visão? Porque o fiscal não estava também dos melhores, né? Não, vamos lá. É o seguinte, eu vou dividir essa conversa em duas partes, tá, Albert? Uma é a nossa foto, a foto fiscal do Brasil. No final do ano passado, ela não era bonita. Vou dar um número aqui para vocês. A relação entre dívida e PIB no Brasil no final do ano passado era de 76%. A mais alta de quase todos os países emergentes. O outro lado dessa moeda é que, apesar da foto não ser bonita, a gente vinha com um filme fiscal muito interessante. Já desde o governo Temer, o país vinha fazendo várias reformas, né? A gente teve uma reforma trabalhista, a gente teve uma reforma da TJLP, várias outras medidas que foram muito importantes para ajustar um pouco a situação fiscal brasileira, dar um pouco de conforto de que, como qualquer família, né, que passa por uma situação em que você tem mais despesas do que receitas, a família precisa apertar o cinto. Então, muitas medidas foram implementadas no país nos últimos anos
e aqui eu já digo desde o governo Temer e passando também pela reforma da Previdência no Brasil no primeiro ano do governo Bolsonaro, que foram nesse sentido, de apertar o cinto. Então, se por um lado a gente tinha uma foto ruim do lado fiscal, por ter uma relação dívida-PIB mais elevada do que quase qualquer outro país emergente, a foto era boa. E todos os investidores e os agentes econômicos olhavam para frente os próximos 5, 7 anos e viam uma boa perspectiva de que esse endividamento fosse caindo e a relação dívida-PIB fosse caindo ao longo dos anos. O problema é que, e mais, né, e havia uma expectativa de continuidade de reformas. No começo do ano, quando a gente olhava para esse ano, a gente via, por exemplo, uma expectativa de uma reforma tributária, expectativa de uma reforma administrativa, a gente tinha a expectativa de uma reforma do orçamento que pudesse desindexar uma parte importante do orçamento, dando mais flexibilidade para o governo executar esse orçamento sem ficar tão apertado. Tá? E com isso a gente também via um crescimento no Brasil que era muito melhor do que do ano passado. Nossa expectativa de crescimento brasileiro para esse ano era acima de 2,5%. Né, tendo passado por vários anos crescendo só 1%. De repente chegou essa pandemia e aí o país tomou uma trombada. Né? Uma trombada que fez com que, à medida que o governo fosse implementando esses programas de socorro, tanto a empresas quanto a famílias, e tivesse, obviamente, uma queda de arrecadação brutal, porque a economia praticamente parou, a nossa situação fiscal, que já não era boa, ela ficou muito ruim. Né? Só para dar um exemplo, a gente terminou o ano passado, então, nesse indicador de endividamento, né, que é a dívida em relação ao PIB, de 76%, vamos terminar esse ano muito próximo de 100%, talvez 95%, talvez 96%. Só para comparar, vou pegar um outro país da América Latina, o México, por exemplo, que não fez esses estímulos fiscais como o Brasil fez, vai terminar o ano com uma relação dívida-PIB abaixo de 60%. Então, melhor do que era a nossa já no final do ano passado. E a gente piorou muito isso. Mas o pior não é só essa foto que ficou mais difícil. E ela é perfeitamente compreensível, porque a gente precisava atacar o problema da pandemia e suportar empresas e famílias para evitar que o desemprego e a quebradeira de empresas fosse muito elevada. Tá? Então, eu não estou fazendo um julgamento de mérito a respeito da necessidade desses incentivos. Eu estou dizendo que, uma vez que eles aconteceram, agora nós estamos numa situação muito mais difícil do ponto de vista fiscal. Porque não é só a foto que ficou pior, o filme ficou pior também. Se antes a gente tinha ali, até o final do ano passado, um filme bacana, né, em que a gente vinha de uma sequência de medidas de melhora, de ajuste das contas públicas, de reformas, como a reforma da Previdência, que você mencionou corretamente, é sempre uma reforma muito difícil de ser feita em qualquer país do mundo, mesmo nos países desenvolvidos, é muito difícil de ser feito, e a gente conseguiu fazer uma reforma muito boa, melhor do que eram as expectativas antes do começo dessa reforma. Só que, de repente, esse filme agora ficou um filme, vou fazer uma brincadeira aqui, no mínimo de suspense. Né? Porque agora a gente teve, durante esse processo aí nos últimos meses de preparação do orçamento, dentro do próprio executivo, uma discussão forte entre a ala econômica, que gostaria de manter a disciplina fiscal, um respeito ao teto de gastos, e uma ala mais política, que gostaria de continuar com esses incentivos por mais tempo, ainda que isso viesse a romper, por exemplo, a regra do teto de gastos. Né? Obviamente, esse tipo de discussão, já dentro do próprio executivo, quando você tem um filme piorando, não é muito bem percebida. Tanto é que a gente viu uma piora significativa dos preços dos ativos brasileiros ao longo desse ano, mesmo vendo uma recuperação forte de ativos globalmente. Né? A gente chegou a ver o câmbio bater quase 5,85, a gente chegou a ver a Bolsa ceder bastante, mesmo depois de já ter recuperado, as curvas de juros subiram muito, as taxas, né, das curvas longas de juros no Brasil. Tudo isso foi em função dessa discussão a respeito da disciplina fiscal. E o pior não é isso, é que quando o orçamento que o governo enviou para o Congresso chegou no Congresso a gente viu a mesma discussão. Uma pequena parte dos congressistas preocupados com essa questão da disciplina fiscal e uma outra parte dos congressistas
preocupados em como é que a gente faz para continuar com esses estímulos, ainda que isso venha a romper a regra do teto de gastos. Em resumo, o que nós estamos vendo hoje no filme nós temos uma família, pensar no país como uma família que tem mais despesas do que receitas, não é de hoje. As despesas cresceram muito nesse ano e a gente está vendo um baixo senso de urgência para endereçar esse problema e voltar a apertar os cintos, né? Então, é essa preocupação que a gente tem e que mudou muito do que era o começo do ano para cá. No começo do ano, não havia essa preocupação, porque a gente parecia estar num caminho de fazer ajustes das nossas contas, das contas públicas. Agora, a gente desajustou muito as contas públicas e a gente ainda não está vendo o senso de urgência necessário para que a gente consiga estar confortável que nós vamos aprovar nos próximos 1,5 mês, 2 meses, um orçamento para o ano de 2021 que respeite as regras de teto de gastos, que afinal de contas é uma emenda constitucional, né? Então não é uma simples vontade, né, de respeitar o teto de gastos. A gente já viu, inclusive, por questões de não respeito às regras fiscais, a gente já viu impeachment de presidente acontecendo no Brasil, né? Então é uma questão séria. E nós, infelizmente, ainda não estamos vendo esse nível de senso de urgência que a gente gostaria de ver para ter conforto de olhar para frente novamente e falar, tá bom, o país estava vindo numa trajetória boa de reformas, estava vindo numa trajetória boa de você poder olhar para frente e ver a questão fiscal do Brasil melhorando, tomamos uma trombada, piorou tudo, mas a gente continua sendo disciplinado fiscalmente e nós vamos continuar nessa trajetória de fazer as reformas estruturais que forem necessárias para que o país possa voltar a crescer, com isso voltar a ter mais arrecadação, mais empregos e, obviamente, melhorar essa situação da relação da dívida com o PIB ao longo dos próximos anos. O problema é que a gente ainda não está nesse ponto, né? Acho que essa é a grande agonia, eu diria, talvez a grande reticência que nós temos hoje para investir mais percentual do fundo em ativos brasileiros nesse momento, em que a gente ainda está esperando para ver quais são os sinais que vão vir do Congresso. Se a gente for lembrar bem esse processo todo de orçamento, o governo enviou o orçamento para o Congresso no final de agosto, e de lá para cá, a gente está vendo só uma prorrogação dessa discussão. Primeiro temos que esperar o primeiro turno das eleições municipais. Agora, não, temos que esperar o segundo turno das eleições municipais. E aí nós estamos nos aproximando do final do ano, aproximando rapidamente do final do ano. E é muito importante que a gente tenha essa discussão de orçamento rápido, né, antes do final do ano, sob pena de começar o ano que vem com o governo de mãos amarradas e não tendo nem condições de fazer pagamento de salários, por exemplo, né? Se a gente não aprovar pelo menos a lei de diretrizes orçamentárias, que vai direcionar como vai ser a discussão de orçamento, e o ano que vem começar sem o orçamento aprovado, o que não seria algo absolutamente novo, já aconteceu isso outras vezes no Brasil, mas pelo menos a lei de diretrizes orçamentárias estava aprovada. E isso permitiu que o governo gastasse 1/12, né, do orçamento do ano anterior para poder pagar suas contas, pagar salários no primeiro mês até que houvesse a aprovação definitiva do orçamento. A gente acha só que o tempo é muito exíguo, porque o segundo turno das eleições acaba só agora, né, final de novembro, esse final de semana, e a gente vai ter muito pouco tempo até os feriados aí de Natal, Ano Novo, para avançar rapidamente nessa questão do orçamento e conseguir, enfim, dar um pouco de margem de manobra para o governo enfrentar suas despesas aí do comecinho de ano. Mas o importante é que esse orçamento, que ele seja aprovado mantendo a disciplina de respeitar o teto de gastos. Porque se isso não acontecer, dado a fragilidade que o mercado tem hoje, né, dado a tensão que existe no mercado hoje com essa questão fiscal, a gente pode ver os preços dos ativos brasileiros piorarem ainda mais no comecinho do ano que vem, ou no momento em que ficar claro que o orçamento do ano que vem não respeitará o teto de gastos. Então, acho que essa é a grande diferença dessa questão
da percepção sobre a situação fiscal do país entre o final do ano passado e o comecinho desse ano, antes da pandemia, e a situação de agora. A foto não era boa, mas o filme era bom. Agora a foto é ainda pior e o filme piorou bastante. A gente não sabe exatamente para que lado nós vamos caminhar. É uma situação realmente bem delicada, né? Mas, como brasileiros, vamos para frente, né? Podemos surpreender. Deixa eu mudar agora um pouco e vamos falar, na verdade, um pouco da gestão de risco, né? Da Kairos. No caso, imaginando que, de repente, tudo começa a se desenvolver no ritmo que vocês gostariam que fosse, né? Uhum. Que as coisas começassem a andar de uma maneira diferente que vocês estão pensando hoje. Que tipo de proteções, eventualmente, o fundo faz? Ou que tipo de estratégia vocês conseguiriam usar para... Ou, se é uma estratégia, se há alguma coisa mais tática, né? Quando alguma coisa um pouco mais rápida muda, que pode até alterar o estrutural das teses, né? Que aí é mais estratégico. Como que vocês conseguiriam, em que velocidade vocês conseguiriam migrar, ou eventualmente que tipo de proteção tem os fundos para que pudesse de alguma forma pegar, se acontecesse esse cenário, vamos dizer, mais positivo ali que todo mundo espera, né? Tá bom. Não furar o teto de gastos, etc. Ótima pergunta. Assim, acho que a primeira coisa de entender é o seguinte: hoje a gente acha que os preços dos ativos brasileiros são bons. A gente só tem um pouco de preocupação porque pode ainda piorar bastante caso as decisões sejam tomadas de forma errada. Se elas forem tomadas de forma correta, respeitando o teto de gastos e mantendo um orçamento mais disciplinado fiscalmente para o ano que vem, certamente o nosso grau de otimismo com o Brasil melhora muito, e aí, muito provavelmente, a gente volta a ter uma parte mais significativa do risco do fundo alocado em Brasil e não alocado fora. Ou, pelo menos, algo mais equilibrado entre Brasil e lá fora. Mas uma das coisas que eu acho que é mais interessante daquilo que a gente faz aqui é que a gente procura nunca ter 100% do risco alocado em Brasil. E a razão para isso é simples e é fácil de entender. De forma geral, praticamente todos os países emergentes, diferentemente dos países desenvolvidos, acabam estando muito mais sujeitos a crises, muito mais sujeitos a oscilações bruscas, né, de humor dos investidores para com esses países emergentes do que nos países desenvolvidos. Nós temos questões políticas, nós temos questões fiscais, nós temos questões de balanço da macroeconomia, né, câmbio, juros, inflação, que são muito mais voláteis, né, oscilam muito mais em países emergentes do que em países desenvolvidos. Então, uma maneira da gente endereçar a questão do risco é justamente diversificar um pedaço, pelo menos, do risco do portfólio em ativos que não sejam brasileiros, que não dependam necessariamente de como a situação fiscal do Brasil se desenrola, que não dependam exclusivamente se a inflação no Brasil vai subir muito ou vai subir pouco, e isso pode impactar o Banco Central, que pode ter que subir os juros mais rápido ou manter os juros por mais tempo nesse patamar. Enfim, a ideia é sempre ter diversificação no portfólio. E a diversificação, ela não pode ser exclusivamente em classe de ativo. O que eu quero dizer com isso? Não basta a gente simplesmente falar assim, não, eu estou otimista em Brasil, então eu vou estar comprado na Bolsa Brasileira, eu vou estar aplicado em juros longos brasileiros e eu vou estar comprado em reais e vendido em dólar no Brasil, né? Que é o que a gente costuma brincar no mercado financeiro de chamar de kit Brasil, né? Porque isso, no fundo, você tem até alguma diversificação das classes de ativos, mas no fundo está tudo obedecendo o mesmo grande fator de risco, que é se o Brasil dá certo ou se o Brasil não dá certo. Então, uma das maneiras que a gente endereça esse problema é justamente a diversificação geográfica. É ter um pouco de risco do fundo alocado fora do Brasil para não ficar na dependência exclusiva das coisas darem certo aqui. Mas, de forma geral, ao longo do tempo, se as coisas ficarem mais normalizadas no Brasil, né, o risco fiscal diminuir e as coisas melhorarem aqui, não há dúvidas que nós vamos ter uma parcela muito maior de risco alocado no Brasil. Por quê? Porque os preços dos ativos brasileiros, em muitos casos, ficaram muito para trás. A nossa moeda, por exemplo, o real, é a moeda que mais se desvalorizou no mundo esse ano.
né, dos principais países. Né? Então, obviamente, ela tem um bom espaço para melhorar. Quando a gente olha a nossa curva de juros e vê a curva longa de juros nominais, por exemplo, tem taxas que são muito maiores do que de boa parte dos países emergentes. Quando a gente olha a nossa bolsa, a gente vê que tem um bom espaço ainda para ela recuperar perdas. Só para dar um exemplo para vocês, a bolsa chinesa já está muito além, né, do recorde que ela tinha atingido pré-pandemia. Só para dar um exemplo. Enquanto a bolsa brasileira ainda está bem abaixo. Né? Nós chegamos a 120 mil pontos no Ibovespa. Hoje nós estamos rodando aí a 109, 108 mil pontos. Então ainda tem um espaço para chegar onde estava, ainda mais ultrapassar, como foi o caso, por exemplo, de um outro emergente que saiu muito melhor dessa crise toda, que foi a China. Né? Então, sim, a gente vê bastante espaço para os ativos brasileiros melhorarem. Mas para isso acontecer, a gente precisa ver realmente as medidas sendo implementadas para ter uma disciplina fiscal no país. Aí sim, o que a gente faria de mudança, né, seria ter mais percentual do risco alocado em Brasil, mas nunca ficar virado numa ponta só. Né? Acho que a beleza de um fundo multimercado macro é justamente essa, é você poder transitar entre as várias classes de ativos, ora estar mais em bolsa, ora estar mais em moedas, ora estar mais em commodities, ora estar mais em renda fixa, juros, tentando escolher aquela classe de ativo que melhor vai refletir o que a gente está esperando no horizonte de investimento dos próximos meses. Tá? E o outro ponto que eu acho interessante mencionar, de como a gente lida com essa questão do risco, você falou uma coisa que é muito certa, a gente procura sempre ter um portfólio que reflita um cenário de mais médio prazo. Né? Porque a gente acha que é assim que você ganha dinheiro de verdade, né? Capturando corretamente as tendências de mercado, que não acontecem de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, acontecem ao longo do tempo. Mas sim, nós também temos a preocupação de ser suficientemente ágeis para que, caso esse cenário que a gente está enxergando mude de figura, a gente consiga tomar as medidas necessárias para rearranjar o risco. Tá? E eu vou dar um exemplo, por exemplo, do que aconteceu antes da pandemia. Quando começou o ano, esse ano de 2020, como eu disse, a gente estava super otimista com o Brasil e também com o mundo, né? Achando que a economia mundial ia continuar bem, a economia brasileira ia recuperar mais do que o resto do mundo. Então a gente tinha um peso de risco Brasil mais elevado do que o peso de risco lá fora. E para você ter uma ideia, a gente chegou a ter 40% de bolsa comprado entre Brasil e bolsas fora do Brasil, no fundo, no iniciozinho do ano. Quando chegou o carnaval, a gente já tinha só 15%, porque a gente já estava vendo o que estava acontecendo na Ásia, né? Porque a pandemia começou por lá. Ainda assim, os eventos de março foram tão fortes, tão rápidos, que mesmo com muito menos participação de bolsa dentro do portfólio, a gente acabou sofrendo no mês de março. Né? Quando a gente olha agora para frente, se você for pensar como a gente está alocado, a gente tem pouquíssimo risco em Brasil e a maior parte do risco fora. Mas não há nenhuma dificuldade de, vendo os sinais corretos por parte do Congresso, de que a gente vai aprovar um orçamento disciplinado, os sinais corretos por parte do Executivo, que a gente vai continuar perseguindo as reformas estruturais, não há nenhuma dificuldade em rapidamente a gente realocar esse risco, rearranjá-lo para que ele seja maior em Brasil do que fora do Brasil. Então, é esse tipo de avaliação tática que a gente faz também bastante no portfólio. E isso não tem como ser diferente. Ele é à luz das notícias que vão saindo no dia a dia, da conjuntura que vai acontecendo no dia a dia e das medidas práticas que a gente vai vendo serem tomadas ou não sendo tomadas, tanto no Executivo quanto no Congresso. Não, legal, bem interessante. Inclusive eu vou fazer até um gancho com o cenário até de fundos macro, né? Que ultimamente, com a taxa de juros bem baixa, você já deve ter sido bastante perguntado sobre isso, né? Isso até surpreendeu que você falou que tinha 40%, né? Já teve 40% de bolsa aqui dentro e lá fora, porque historicamente fundos multimercados macro ganhavam muita rentabilidade, né?
Uhum. usando câmbio e juros, né? E Sim. agora, com essa situação que ficou um pouco, como eu posso dizer, uma situação um pouco mais previsível, os fundos, o fundo da Kairos especificamente, está enxergando essa questão, né? Olha, isso acho que é uma outra grande diferenciação que a gente tem em relação a uma parte significativa do mercado de fundos macro, que é o seguinte: nós nunca tivemos aqui uma preferência por qualquer classe de ativo, tá? Nós não temos essa preferência por juros ou por câmbio, como a imensa maior parte da indústria macro aqui no Brasil tem. Tanto isso é verdade que eu mencionei para você que no início do ano a gente chegou a ter 40% de exposição em bolsa comprada. Óbvio que não era tudo no Brasil, metade era no Brasil, metade era fora do Brasil, mas uma exposição dessa não é comum em fundos macro, né, historicamente. Okay? Uma outra coisa é que a gente é muito zeloso de diversificar o portfólio, não só nas classes de ativos, não só ser dependente, por exemplo, de taxa de juros, como você mencionou, ou de câmbio, né? Mas também não ser dependente só de Brasil. Então, acho que isso é uma mudança que está acontecendo na indústria. A indústria, a cada ano que passa, vai procurando investir um pouco mais fora do Brasil também, para ter essa diversificação, mas isso é uma coisa que a gente já nasceu assim, porque isso já fez parte do nosso DNA. Né? Há muitos e muitos anos, eu e o resto do time de gestão aqui, e os economistas, olhamos já para fora do Brasil. Né? Há muitos e muitos anos a gente já gere recursos investindo fora do Brasil também. Então, acho que esse tipo de diferenciação é muito importante, particularmente quando o ambiente de taxas de juros já está muito baixa, e aí aquele ganho fácil, né, de ficar aplicado em pré-fixado já não está mais presente. Né? Isso certamente é uma dificuldade para boa parte da indústria de fundos macro, porque historicamente boa parte da indústria ganhou dinheiro quase que exclusivamente nesse tipo de mercado, nesse tipo de aplicação, mas isso para nós nunca foi um problema, porque nós nunca tivemos essa preferência específica por taxa de juros. Né? Para a gente é simplesmente uma avaliação de cenário macro e tentar entender qual classe de ativo, se é juro, se é bolsa, se é moeda, se é commodity, em cada momento do tempo encaixa melhor para a gente capturar o cenário que a gente está enxergando. Então, para a gente não há uma dificuldade nisso. A grande vantagem que eu vejo de produtos como o nosso, né, de fundos macro, é essa, a capacidade de diversificar entre os vários tipos de ativos e, no nosso caso em particular, a capacidade de diversificar as geografias, para não depender exclusivamente do que acontece no Brasil. Não, legal, bacana. E bom, estamos encaminhando aqui para o final já, né, da nossa conversa, super legal. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Para qual que é o tipo de perfil de cliente ou para que tipo de carteira o multimercado da Kairos faria bastante sentido? Ok. Né? Porque a gente vê que é uma indústria bastante forte, tem muita classe de ativos, tem muitos fundos, né, de Uhum. todas as classes ali. Então, em que sentido faria bastante sentido para o investidor que está ouvindo a gente? Olha, a gente é um fundo multimercado arisco, tá? Que eu chamo de arisco? A gente mira uma volatilidade de 8% ao ano. Vou traduzir isso para o português, né? Que é o seguinte, só para comparar, a volatilidade da Bolsa Brasileira, quem tivesse 100% investido no Ibovespa, é alguma coisa da ordem de 25%, 27% ao ano. Então, ele é um fundo bem menos volátil do que se você tivesse 100% investido em Bolsa, mas comparativamente a você estar num fundo de renda fixa tradicional, mais conservador, ele é muito mais volátil, porque um fundo de renda fixa conservador vai ter uma volatilidade aí ao redor de 0,5%, 1% ao ano no máximo. Tá? Então, ele é um fundo mais a risco, mais volátil, é para aquele investidor que quer diversificar um pouco do seu dinheiro que está todo concentrado em renda fixa, e é importante diversificar, porque a renda fixa hoje no Brasil, ela não está sendo muito eficiente, né? Nem para te proteger contra a inflação e nem para te dar uma rentabilidade importante para o seu capital. Mas num fundo como esse, que mira um alvo de volatilidade de 8% ao ano, você pode perfeitamente render 8%, 10% num ano, que é muito mais do que a rentabilidade que a renda fixa tradicional vai te entregar. Tá? Porém,
qual é a grande vantagem? Também é para aquele tipo de cliente que não quer colocar todo o seu dinheiro de risco em bolsa, por exemplo, porque na bolsa, apesar de você poder ganhar bastante, você também pode perder bastante. E num fundo macro como esse nosso, você tem oscilações fortes, pode ganhar bastante, mas o nível de perdas também é limitado, né? Então, acho que esse é o tipo de perfil interessante para colocar um produto como esse. Acho que qualquer tipo de investidor deveria diversificar os seus investimentos e não ter tudo concentrado na renda fixa. Claro que aqueles mais conservadores vão ter a imensa maior parte nos produtos de renda fixa tradicional e alguma coisinha em multimercados macro ou em bolsa um pouquinho. Aqueles que são mais agressivos vão ter menos parcela dos seus investimentos em renda fixa tradicional, mais parcela dos seus investimentos em fundos como os multimercados e um pouco mais de parcela em bolsa também. Eu acho que esse tipo de avaliação diz para mim que o nosso tipo de fundo, multimercado macro, cabe em qualquer portfólio, do investidor mais conservador ao investidor mais agressivo, por várias razões. Primeiro, porque ele oferece uma diversificação interessante, né? Ele não depende tanto da direção que a bolsa vai, só para comparar com a bolsa, né? Segundo, ele te dá uma diversificação de geografia, ou seja, o investidor brasileiro, historicamente, não tem nada investido fora do Brasil, né? Então a gente serve também nesse aspecto para dar uma diversificação para outras geografias. E no fundo, é um produto que é bem mais a risco do que a renda fixa conservadora. Então, eu acho que ele é um produto que serve tanto para o investidor conservador ter uma pequena parcela dos seus investimentos de forma mais agressiva num multimercado como o nosso, como para aquele investidor mais agressivo também ter uma parcela em multimercado, porque, obviamente, ele não vai ter 100% de tudo que ele tem investido em bolsas, né? Então, acho que esse é onde a gente se encaixa e é onde a gente se encaixa também na questão da diversificação das geografias, que eu acho que é um fator cada vez mais importante à medida que o Brasil passa a ser um país mais normal em termos do nível de taxa de juros que a gente tem no país ao longo do tempo. É claro que o juro não vai ficar sempre em 2% ao ano como ele está agora, né? Ele está agora assim, porque nós estamos enfrentando essa crise toda da pandemia. Em algum momento o juro vai se normalizar, talvez vá buscar lá 4,5%, 5% ao ano em algum momento dos próximos anos. Mas vamos dizer que ele volte para esse tipo de normalização, 5%, 5,5% de taxa de juros, ainda assim é muito mais próximo da normalidade de juros que você vai encontrar no resto do mundo do que era antigamente, quando a gente tinha juros no Brasil de 14%, 15%, 16% ao ano, ou até mais ainda, se a gente volta um pouquinho mais para trás, na década de 90, né, quando a gente tinha câmbio fixo e o juro era na lua, né? Então, para esse tipo de ambiente de mercado e nova matriz macroeconômica no país, em que a gente vai ter o câmbio um pouco mais depreciado do que ele era antes e os juros mais baixos do que eles eram antes, um produto como o multimercado, que nem o da Kairos, faz todo sentido em qualquer portfólio, do mais conservador ao mais agressivo. A diferença aí vai ser na quantidade, né, desse molho, né, que você coloca no seu portfólio. Por si, então, de acordo com o perfil de risco de cada investidor, com certeza. Bom, acho que a gente vai se encaminhando para o final. Fabiano, obrigado de novo aí a Kairos, a você também pela parceria. Tem sido bem bacana aí todo o esforço, né, que vocês têm feito para cada vez mais explicar um pouco do produto da casa, explicar um pouco da Kairos. E eu acho que é isso. Vamos encaminhar aqui para o final. Boa noite e obrigado a todos que participaram. Sigam o Guia Rentável nas redes sociais. E obrigado, Fabiano. Boa noite, então. Obrigado a você, Albert. Obrigado, Rentável. É um prazer estar com vocês aqui. Um abraço. Abraço. Até mais. Tchau. Tchau.